do mal. O bem, a verdade, está no centro, na substância, em Deus. O mal, o erro está na periferia, na forma, em Satanás. O dualismo que traz cisão e luta está na base do universo. Ele é dor, mas é também possibilidade de movimento e de ascensão. Ele nos aparece como uma fratura, mas o universo, com a evolução que vai de Satanás a Deus, tende ao próprio saneamento. Veremos, assim, que Deus dolorosamente se despedaçou para dar vida, em supremo ato de amor, a uma infinidade de seres que, por sua natureza não podem, verdadeiros satélites, fazer mais do que rodeá-lo, sempre atraídos e desejosos de se fundirem nele, de cair sobre o seu próprio sol. O próprio Satanás, no extremo periférico oposto, não pode existir senão em função de Deus. Tirai Deus de Satanás, que é que este negaria? Tirai o bem ao mal, que é que este destruiria? Satanás é atado a Deus pela sua mesma existência e não pode existir senão como executor da lei de Deus. É ela, que confiou a Satanás a tarefa negativa da resistência, é ela que lhe manda, o enquadra na sua ordem, o constrange para os seus fins. No fundo, Satanás é o servo de Deus, como o mal é o servo do bem. Se bem que ao avesso, em forma de ódio e de revolta, Satanás é sempre um satélite ligado ao seu Sol, que é a sua razão de existir. Um último esclarecimento, antes de concluir. Se o sistema de forças é equilibrado segundo o esquema mencionado, como pode ele permitir o transformismo da evolução? Na realidade, os dois impulsos opostos nunca se compensam exatamente e o equilíbrio jamais é perfeito. Neste caso, ter-se-ia a estagnação. O equilíbrio ao contrário é oscilante, de onde nasce o movimento. Entre os dois princípios, não há compensação perfeita, mas sempre uma carência que jamais se enche e se satisfaz. Invoca o seu termo complementar, que persegue sempre sem nunca o alcançar. O que poderá parecer uma dor e uma condenação, é, ao contrário, a base do movimento e da evolução. O que parece um mal é um bem, porque representa uma infinita possibilidade de saneamento. A congênita insatisfação humana, essa dose de descontentamento que fica no fundo de cada prazer, está ali para nos indicar que ele nunca é o último termo da satisfação e que há outro mais adiante que é preciso subir para uma felicidade sempre maior. Se houvesse a felicidade com que se sonha e a sociedade completa como se quereria, tudo então pararia. No momento em que os dois opostos se atingissem plenamente, as carências e lacunas estariam preenchidas. Naquele momento, cessaria o movimento, a vida, a ascensão, tudo. Um pequeno desequilíbrio é necessário no sistema, mas também este é dosado para atingir os fins para os quais existe. Se o sistema de força se rege enquanto é equilíbrio, como unidade estática, ele se move e se pode transformar enquanto é também, numa dada proporção, desequilíbrio, unidade dinâmica. Proporção regulada por ela, resíduo dosado em relação aos impulsos do sistema. Uma consequência, como conclusão. No nosso mundo tudo é carecente, incompleto, mas ao mesmo tempo tudo quanto basta para suprir a carência e completar o incompleto. Basta procurá-lo. A solicitação é feita para ser satisfeita em grande parte, menos um resíduo de carência sempre não preenchido que forma aquele desequilíbrio e movimento necessário para evolver. Do completamento surgiria a felicidade que é a resultante da harmonia. Mas uma vez que esta nunca se alcança de todo, porém está sempre em formação, assim é para a felicidade. Se tudo existe basta encontrá-lo, o caminho para suprir, se não todas, ao menos grande parte de nossas carências, está aberto. Ele é a vida das permutas. Dai a sua necessidade e utilidade. Todos têm necessidade de receber alguma coisa, mas têm também algo a dar. Procurar é achar. A permuta corresponde aos princípios de equilíbrio e harmonia que regem o universo. Trocas de todo gênero, agrícolas,
econômicas, intelectuais, orgânicas. O isolamento egoísta mata. A permuta é genética. E através dela que a vida se recupera e reconstitui suas perdas. O princípio utilitário corresponde, nesse caso, a um princípio de fraternidade e de solidariedade. O método evangélico corresponde à grande lei do equilíbrio universal e exprime uma insuprimível necessidade biológica. Sinergismo cósmico, divino monismo do todo. Cada um necessita do próximo e quem não ama a dele se afasta. Para receber, é preciso dar e ilimitadamente receberá quem ilimitadamente tiver dado. De um modo ou de outro, todos se procuram para se fundirem. E quando se odeiam e se combatem, é porque eles se procuram sem ainda se conhecerem, mas não reconhecendo ainda, não sabem fundir-se, porque não acharam a sintonia, a nota comum da simbiose. Também os dois sexos lutam para conseguir a fusão. A vida é regida pelo amor, e o ódio não é senão amor malogrado. Na luta corpo a corpo, como no amor, termina-se, igualmente, em abraços e com espasmo. A lei do ódio é a mesma lei do amor, seja embora do lado negativo, de corrente invertida, mas o princípio é uno. Tudo gira, no direito e no avesso, em torno de um mesmo centro e qualquer que seja a direção do seu giro, tende que por lei divina, seja pelo caminho do amor positivo, seja pelo negativo, unificar-se em Deus. 13. Evasões. Sigamos ainda por outros caminhos a ascensão da matéria ao espírito, que nos leva para Deus. Que o nosso mundo de hoje se faça sempre mais infernal, é coisa que todos compreendem. Sabemo-lo pela nossa dura experiência. Se os poucos que se encontram bem repousam satisfeitos, quem se acha incomodado se mexe na procura de uma posição melhor que o livre do seu sofrimento. Os inculcadores de remédios pululam por aí, pela lei da procura e da oferta, já que os remédios são um produto solicitado. Floresce assim, nos tempos difíceis, a indústria do remédio, e isto tanto mais, pois os males são muitos, e quanto mais estes aumentam, tanto maior número de clientes e tanto mais a indústria é lucrativa. Sabe-se que os medicamentos não curam, o que não impede que as farmácias estejam apinhadas. Para qualquer parte que nos voltemos, um oceano de ais para todos. Os vencedores e os ricos não escapam, porque, se os pobres sofrem, eles tremem. E os remédios se reduzem a falatórios. O mal fica, e fugir da dor parece impossível. Estaremos, pois, fechados sem salvação na nossa prisão? E como o pássaro na gaiola, o homem sempre mais se debate à procura da evasão. Onde está a saída, o caminho da fuga? Os anunciadores de remédios os indicam numerosos e dizem, ele está aqui, ou está lá. Mas a gaiola fica e nós dentro dela a debater nossas asas contra as barras da dor, até a desesperação. Evadir. Ânsia irrefreável de liberdade, sonho supremo de quem sofre, palavra de ordem de hoje. Espasmo do homem fechado no inferno terrestre. Cada um segundo a sua filosofia em que, de acordo com a sua natureza, se exprime a si mesmo, tenta a sua forma de evasão. Tentemos nós também a nossa. Ela será muito diversa da outra, parecerá utopia, mas, ao menos, por alguns minutos, sentiremos, em vez do contínuo acusar e agredir até em nome de Cristo, uma palavra de paz e de amor. Ouviremos, em vez do caótico e infernal concerto humano, as harmonias da música divina. Veremos aplacar o ódio em um amor superior dirigido a todas as criaturas. Para nós, trata-se de realidades cientificamente possíveis. Mas, para quem não pode compreender e fala de utopias, não será também doce evadir em sonho tão belo. Há dois modos de fugir do próprio plano de vida e condições inerentes, ou descendo ou ascendendo. O primeiro é caminho fácil, mas traidor, oferece antes o doce e deixa depois o amargo, parece presente e não oferece senão uma antecipação que, depois, é preciso pagar.
O mundo atual é nécio e prefere este, que é o caminho do prazer. Quem é tolo, é justo que sofra até que aprenda. Assim quer a lei para que lhe se eleve. Há, depois, um outro caminho, mais difícil, que oferece antes o amargo, mas, logo após, deixa o doce, um caminho em que antes se paga e depois se arrecada. Experimentemos esse segundo caminho de evasão. Ele nos leva para o paraíso. Em vez de romper nossas asas contra as paredes do inferno terrestre, dirijamo-las para o alto. Desta parte a gaiola está aberta e a fuga é possível. Fujamos por esta parte e observemos o que acontece lá no alto, no paraíso dos mais evoluídos que superaram as formas de vida humana terrestre. A porta está aberta e é inacessível somente para quem não sabe subir. As suas barras invisíveis são dadas pelas forças de que se compõe aquele organismo dinâmico que constitui a personalidade humana. Estamos limitados e fechados somente pelas forças de que somos constituídos. Bastaria poder se modificar e apareceria a todos um universo de maravilhas. Saber mudarmos. E este é problema absolutamente individual, em que somos independentes do ambiente humano. Independentes. Mas não somos independentes daquilo que somos. Eis o problema. A gaiola não é a terra ou a vida, somos nós. É a nossa natureza que estabelece a nossa forma de vida. Bastaria que soubéssemos mudar-nos e a evasão estaria pronta e garantida. Problema individual, de destino, que cada um fabrica por si com as próprias obras. Imaginemos então, fugir da terra. Embora isto pareça um sonho, para nós é realidade vivida e por isto podemos explicá-la. Como se foge? Para onde? Para Deus, que é o centro da felicidade e do amor. Mas onde está Deus? Deus está em toda parte, mas é sempre mais manifesto e perceptível quanto mais se ande para o centro. A evasão da dor para a felicidade se realiza, caminhando-se para o centro. E como vai para o centro? Evoluindo. O centro está no íntimo das coisas, no íntimo de nós. A evolução se cumpre, transferindo a zona consciente ativa da nossa vida da periferia para o centro, da forma à substância, da matéria ao espírito, indo do extremo do todo que se chama emanência, ao extremo que se chama transcendência. No precedente capítulo Equilíbrios, vimos como o criado gira em torno do Criador e como esse sistema, de esquema rotativo, seja o esquema geral do universo, do átomo aos sistemas solares, da célula aos sexos e aos fenômenos de psicologia coletiva. Deus está no centro. Tudo gira em torno dele, seja como matéria, seja como energia, seja como espírito e, conforme este é mais ou menos evoluído e mais ou menos perto dele, é também mais ou menos vivo, consciente, feliz. A fragmentação no relativo, o egoísmo, o transitório, o ódio, a dor, estão na periferia e diminuem à medida que nos acercamos do centro, andando para o qual se faz sempre mais manifesta a unidade, a fraternidade, a incorruptibilidade, o amor, a felicidade. Precisemos. Transcendência e imanência são percebidos pelo homem atual como contraposições. Assim delas fazem duas teses inimigas. Em geral, quando os homens lutam em torno de um conceito, é porque se colocam em posições diversas, cada um num extremo diverso da mesma unidade, de modo a não perceber senão aquele. Isto acontece porque estão na periferia e quanto mais o estão, tanto mais o todo lhes aparece separado porque tanto mais eles estão imersos no relativo. É assim que a intuição que leva para a síntese está mais perto do centro Deus do que a razão analítica. A nossa ciência da matéria é periférica, divergente por sua natureza, e, como hoje acontece, tende para a especialização, isto é, a fragmentar-se e dispersar-se sempre mais no relativo. Por essa razão, pelos homens do espírito ela foi considerada luciferina, isto é, portadora de luz satânica. E, de fato, ela demonstrou uma pseudo-ação construtiva, resolvendo-se, na realidade em destruição.
Eis porque ela foi entendida como uma pseudo-luz tendente a obscurecer e confundir, como está bem expresso no conto bíblico da Torre de Babel. Quem, pois, vê Deus como manifestação periférica, sustenta a imanência. Quem o vê como causa central, sustenta a transcendência. Na realidade, causa e efeito estão uma na outra e ao contrário. Ambos os juízes têm razão, e, no entanto, em nome da mesma verdade eles se acusam e se contrastam. E a sua relatividade e posição periférica evoluída que lhes faz perceber a unidade como dúplice separada. Se, evolutivamente, se ascende, vê-se mais profundo, de modo que a relatividade e a separação, próprias do nosso plano de vida, pouco a pouco se esvaem. Então, transcendência e imanência se revelam como os dois polos do mesmo binômio. Agora se observe e compreende o universal princípio de dualidade e a contradição desaparece. A ascensão leva a uma contínua pacificação de contrários, a uma progressiva unificação dos fragmentos do nosso relativo. O todo parece um, mas só no seu íntimo, se bem que divididas, em duas partes inversas e complementares que se contrapõem só para formar uma unidade. Contraposição não para se cindir como antes, mas para se equilibrar e, então, juntar-se. Eis um primeiro passo para a unificação. Mas, se ascende, isto é, se vai para o centro, Deus, vê-se ainda mais profundamente. O binômio Deus-Universo não se mostra somente como um par unido em inseparável monismo, mas se torna um único sistema de forças, em que a imanência gira em torno da transcendência e ambas são parte integrante no esquema da mesma unidade. Não importa se, observando-se as coisas, pondo-se no centro, tudo possa parecer imanência. Então, a criação não aparece mais no aspecto exclusivo de elemento complementar do Criador, mas é o mesmo Criador visto em uma sua posição e de um ponto de vista diverso, periférico, em vez de central. Tudo gira em torno do centro, Deus, para ele gravita e é a sua manifestação, sem a qual Deus não possuiria, no universo, forma ou corpo. Como ocorre no homem, feito à imagem e semelhança de Deus, o homem no qual a matéria veste o espírito. O corpo também no homem é transitório, sempre mutável, é forma, expressão, manifestação periférica. No centro está a fonte da vida, de toda a energia e riqueza, fonte que, como a alma é um som irradia e dessa forma tudo nutre e sustém, pulverizando-se e dispersando-se na periferia. O corpo é, de fato, um metabolismo, um tornar-se contínuo, enquanto nós sentimos que o eu permanece constante no meio do mudar contínuo de todas as suas vestes ou corpos. O eu é central no sistema. O corpo é periférico e cada um dos dois tem-se as características da sua posição, como no universo. As formas diversas que revestimos giram em torno do nosso espírito. Este é, no pequeno sistema da personalidade humana, o que é Deus no universo, isto é, o centro, a substância, o motor. Isto corresponde ao princípio monístico dos esquemas do universo, de tipo único. E é a afirmação conhecida de que o homem é feito à imagem de Deus, e de que Deus se reflete em todas as coisas, de modo que em todas as coisas nós o reencontramos. E como Deus no universo, assim no homem o eu está no centro e em todo ponto do seu sistema, em todo lugar do seu ser, até as últimas propagações da sua forma periférica. O eu, trate-se de Deus ou do homem, está conforme o mesmo esquema, presente e ativo em todo momento da sua manifestação que, como sua emanação, é todo ele próprio. Centro e periferia, assim, são ligados e entremeados um no outro, tanto que o primeiro está todo no outro e ao contrário. Neste sentido se pode dizer a Lures, a grande síntese, que Deus é a criação, que tudo deve reentrar na divindade, que Deus é também o universo físico. Como Deus fica imutável no centro do seu universo que muda sempre de forma, assim o eu humano fica constante no centro do seu ser físico, que, entretanto,
muda e se renova através de suas formas diversas. Este é o esquema do sistema central periférico único em nosso universo e que encontramos repetido em todas as alturas e grandezas. A evolução torna-se possível por essa estrutura do sistema, pelo que, a um contínuo girar o metabolismo periférico, corresponde um paralelo poder central. Do fato que o eu humano pode continuamente trocar veste nos seus corpos, nasce a possibilidade da elaboração através das suas experiências. O incessante bater das experiências da vida, através dos contínuos choques e dores, esse martelar sem tréguas sobre nossa casca corpórea, tem o poder de despertar a divina centelha que em nós jaz adormecida. Acontece, assim, que o próprio ponto consciente ativo da vida se transfira sempre mais da periferia para o centro, progredindo para o íntimo, no profundo do ser, distanciando-se assim, pouco a pouco, do relativo periférico da manifestação ou forma, e subindo para Deus, para o centro que está na profundidade. Eis em que consiste o processo evolutivo. Pode-se descrevê-lo como um subir para o alto, enquanto se ascende para a perfeição e a potência, ou como um descer em profundidade, enquanto a vida se distancia da forma para o seu íntimo, ou como um progressivo acordar do latente que está em nós, ou ainda um movimento da vida da matéria para o espírito, isto é, um desmaterializar-se, um evaporar da sua forma. Mas, compreende-se que esses não são senão vários modos de ver e descrever o mesmo fenômeno sob diversos aspectos. Está justamente neste evaporar da forma o segredo da nossa evasão, da libertação da dor, da ignorância e do erro do qual ela é filha. É o segredo para chegar ao distanciamento de todo esse oceano de ás que é, justamente, a característica das zonas periféricas, em que vivemos nós, humanos. Como se vê, trata-se de problemas vitais, também para os que, em tudo isto, não vêm senão utopia. Problemas que aqui são apresentados e resolvidos, com plena lógica e em harmonia com o funcionamento orgânico do universo. As soluções isoladas do todo não são jamais verdadeiras soluções. Mas precisemos ainda. Nós, humanos, como criaturas, giramos, segundo o mencionado esquema dinâmico, em torno do Criador. Não estamos fechados, por isto, em um dado raio de rotação, mas, evoluindo, isto é, potenciando nosso eu e desmaterializando em proporção à sua veste corpórea, enriquecendo a nossa personalidade de conhecimento e sabedoria, qualidade e sensibilidade, através de nossas experiências corpóreas, transformando-nos, em suma, em bem. Podemos ir girar sempre mais perto do centro divino, fato que implica na abertura de infinitas possibilidades novas. É com essa transformação evolutiva que poderemos deixar embaixo, nos planos inferiores de vida, sempre mais infernais quanto mais se desce, toda a desordem, o mal e a dor que os caracteriza. Pois que há infernos ainda piores do que o terrestre, lugar de pena onde só seres inferiores podem encontrar uma felicidade a eles proporcionada. Evoluindo, podemos emigrar sempre para corpos mais livres dos pesos e dores próprios da matéria, corpos menos transitórios e imperfeitos, em formas de consciência menos encarceradas no relativo, menos segregadas do todo pelo egoísmo, em formas de vidas menos esmagadas pelo ódio e menos sufocadas pelas trevas da ignorância. Girar sempre mais perto de Deus significa sensibilizar-se e potenciar-se, enriquecer-se e satisfazer-se, significa tornar-se agente sempre mais vidente, vibrante, dinâmica, resistente, luminosa e feliz. Por esse caminho a evolução nos leva sempre mais para perto de Deus. O ser passa gradativamente de um plano a outro de vida. Os vários níveis biológicos que conhecemos, que vão do mineral ao gênio, não são senão círculos concêntricos de rotação em torno de Deus, a cujos degraus o ser, evoluindo pouco a pouco, ascende. Não se trata de movimentos no espaço, mas de íntima transformação do ser,
de movimento interno do todo, pelo qual se opera a progressiva reabsorção em Deus, de sua manifestação. O Sol que lançou à sua volta, por impulsos centrífugos, os seus planetas, os torna a atrair por impulso centrípeto. Deus é o Sol que, no centro do universo, atrai todo o universo e assim o rege. E o universo como os planetas tende a recair sobre o Sol, continuamente restringindo, em obediência à força de atração, as suas órbitas de rotação. Um mesmo princípio rege tudo. Eis evolução. Assim o ser vai do corpo ao eu, do exterior onde reina Satanás ao interior onde reina Deus, da forma matéria ao espírito Deus. Por essa razão foi dito que o reino de Deus está dentro de nós, o que pode ser definido como um despertar, porque nada se cria e nada se destrói e, fundamentalmente, a evolução não é senão um despertar do que em nós é latente daquele divino que está em nós, mas dormindo no fundo do obscuro cárcere do corpo fechado nos sentidos. Tudo deve desabrochar, abrir-se, florir na vida, também essa centelha que está em todos os seres e coisas e que anima todo o universo. O homem atual deve somente à sua natureza evoluída estar ligado às tormentosas condições do seu mundo. Ele está preso no fundo de um cárcere obscuro e não suspeita das infinitas possibilidades da vida, qual rei ele seja como cidadão do infinito, de que maravilhoso organismo de forças ele faça parte, que concerto de perfeições seja o universo em que vive. E cego, faltam-lhe os sentidos para ver tudo isto. A sua miopia, a sua relatividade o fazem extraviar no labirinto das análises, e quando se lhe relata e explica tudo isto, ele não compreende e torna a olhar as pequenas e tristes coisas vizinhas, das quais faz todo o seu mundo. Incapaz de evadir, dobra a serviço sob o peso da sua vida atormentada ou se rebela e maldiz lançando nova lenha nas chamas do seu inferno de ódios. Oh! Se imaginasse a riqueza, o poder, a felicidade que alcança quem, conseguindo despertar no profundo, descobre e encontra a sua natureza divina. Que espetáculo apocalíptico ver-se desabar em torno os muros do cárcere, que sensação subvertedora da expansão no infinito, que triunfo e evasão da terra, o livrar-se da dor e da morte, a conquista da consciência da própria eternidade. As tão alardeadas liberdades terrenas são falatórios e ilusões. Eis como aparece a visão do paraíso. Observemos. Ainda que o corpo fique no inferno terrestre, o espírito pode evadir-se. Sente-se, então, arrebatado em êxtase, na contemplação das maravilhas da ordem divina. O infernal estridor de dentes, o caótico lutar e odiar-se, os choques de todos contra todos e a imensa dor que disto resulta, tudo permanece lá embaixo, longe, na terra, como o fragor e o cheiro nauseabundo das grandes cidades ficam longe do cimo do monte. Quanta pureza lá em cima, que harmonia, que concerto de vibrações, que música de divinos equilíbrios, que compreensão e quanto amor entre os seres. Então, se o corpo ainda sofre na terra, o espírito quase se destacando, regozija-se num mundo mais elevado. Miríades de criaturas, de corpos sutis e resplandecentes, organismos espirituais feitos de um dinamismo vibrante de infinitas vibrações por nós ignorados, através de uma sensibilidade ilimitada, transbordando além das estreitas portas dos sentidos terrestres, recebem e refletem, absorvem e emanam por sua vez, centros radiantes, a radiação que lhes chega de Deus. Todas as criaturas se harmonizam por ressonância e sintonia em um concerto grandioso, onde tudo é vida e movimento e todo o movimento se coordena e harmoniza na luz de Deus em gáudio intensíssimo. Na imensa sinfonia, esses seres se dispõem em círculos concêntricos em torno de Deus, mais ou menos vizinhos e resplendentes conforme a sua maior ou menor perfeição e a sua capacidade de absorver e reemanar a luz divina. E esses círculos giram vertiginosamente em uma ordem imóvel e cantam e brilham em infinitas radiações no divino oceano vibrante.
As suas trajetórias são doces harmonias. A sua vibração é amor. Essas criaturas se inflamam na ânsia de evoluir, de estreitar as órbitas e avizinhar-se sempre mais de Deus, ansiosas de precipitar-se naquele centro e fundir-se. E Deus, do centro, atrai e irradia, chama e estreita-se com as suas radiações de amor às suas criaturas e as criaturas respondem. E o coloque é um amplexo que se faz sempre mais apertado e o canto é uma música sempre mais potente e perfeita. Todo ser conhece a lei e não pensa senão em segui-la. Tudo é harmônico. Nenhuma rebelião ou violação. Eis a grande beleza. Todo ser sabe o seu caminho na lei, porque tem consciência de tudo, de sua posição no todo, do que é e deverá ser. A violação, o erro, a culpa estão longe. E sabendo o seu caminho, todo ser sabe mover-se ordenadamente conforme a lei, em harmonia com os outros, unificando-se a eles em fraternal ajuda e amor. Tudo isto aqui é natural, lógico, espontâneo. Os caóticos ímpetos da vida é que estão, finalmente, coordenados. A vida se torna sempre mais infernal quanto mais o ser é impelido pela sua imperfeição e trazido à periferia, pois que, quanto mais nos destacamos de Deus, tanto mais aumentam a desordem, o embate e a dor. A lei e as suas forças estão em qualquer parte e em qualquer parte Deus está presente. Mas é o seu coordenar-se, é o seu reordenar-se na harmonia divina que forma o paraíso. Aqueles tornaram-se um canto divino, uma música universal que tudo satura de alegrias sobre-humana. Por isto o paraíso é descrito com expressões musicais. Trata-se, efetivamente, de uma progressiva harmonização do dinamismo universal, de uma musicalidade que se faz sempre mais completa, profunda e perfeita, à medida que nos avizinhamos do centro. As nossas criações artísticas e musicais não são senão as primeiras aproximações dessa harmonização. São tão pobre coisa e já nos arrebatam para o alto, dando-nos apenas uma ideia da divina contemplação dos anjos. Tanto mais a alma é evoluída, quanto mais compreende e goza dessas harmonias, perto das quais o involuído passa sem compreender e sem alegrar-se. Assim a produção musical de um século é o primeiro índice do seu grau de evolução e nenhuma coisa como a selvagem música moderna exprime tão bem a tremenda descida involutiva do nosso tempo. O pensamento dominante em cada período histórico lhe dá toda a cor em toda a sua manifestação, social, artística, filosófica, moral e, também, material. Enquanto no inferno terrestre, ódio, suspeita, incerteza, dor, são a atmosfera natural, lá em cima, naqueles elevados planos de vida, amor, confiança, segurança, representam a dominante vibração do ambiente. Lá os seres não se chocam, não se ferem como recíprocos demônios, causando uma dor do outro. Todo ser, pois, que é consciente do funcionamento do todo, espontaneamente se põe, conforme sua natureza, na sua justa posição, que, naturalmente, sem luta, é a melhor e de maior rendimento no bem e felicidade, para ele e para os outros. A criatura vê o olho de Deus que a olha, sente a presença dele, que tudo guia, a vontade dele, que tudo move. Sabe que esta é perfeita e a sua alegria está no querer aquilo que Deus quer. Não há mais a distância que desarranja a ordem no caos e ofusca e torna opaca essa compreensão e comunhão de vontades entre a criatura e o Criador. Caíram aqueles diafragmas que cindem a unidade, aqueles diafragmas, causa de todo o nosso mal, que são a ignorância, a inconsciência, o erro, a culpa. Eis, apenas assinalado, uma clarão do paraíso. Há ainda mais, muitíssimo mais. Porém a palavra humana não o sabe exprimir. O resto se traz fechado em si como um tesouro e não deve ser dito ao mundo de hoje. Esta, em breve, e a visão, depois de aparecida em todo o seu esplendor, ela se extingue e a alma arrebatada, precipita-se para baixo, no corpo, na terra,
Nesta terra opaca tão distante do centro, onde a luz de Deus apenas ilumina as trevas profundas. Precipita-se para baixo, mas lembra, todavia, que é possível invadir-se que a terra, que temos observado, é o caminho para fugir do inferno terrestre. Precipita-se para baixo na terra, onde até em nome de Deus os homens estão divididos, se combatem e se odeiam, onde, também, em nome da sua mesma justiça, eles roubam e se matam, na terra, onde tudo está prostituído pela matéria, onde arde o inferno desejado pelo homem, onde tudo é falseado e o próprio nome santo de Deus torna-se mentira. 14. Inferno e paraíso. Parece este um argumento para sermões quais, mas pode ser, ao contrário, um argumento científico, se por ciência entendermos um conhecimento mais vasto e profundo que o aceito pela ciência moderna. Se a concepção dantesca arrastou por séculos tantas gerações, enchendo-as de admiração, se em correspondência com aquela concepção existe no mundo um consenso expresso de vários modos nas diversas religiões, se essas coisas que parecem sonhos tiveram a força de convencer tantos povos por tantos séculos, isto significa que elas devem representar alguma coisa de biologicamente verdadeiro e real, ainda que não visível e não provado com os métodos da ciência atual. Trata-se evidentemente de uma biologia que não é a de hoje, limitada a espécies vividas ou viventes no planeta, mas de uma mais ampla biologia subanimal e superhumana, biologia também espiritual e transcendental, que a ciência ainda não conhece a existência de mundos, seres e condições de vida inferiores ou superiores ao nosso ambiente conhecido, é coisa instintivamente sentida por todos os povos em todos os tempos. A universalidade dessa intuição não pode deixar de ter um significado. Quem são esses outros cidadãos do universo, de cuja presença, quem sabe onde e como, nos, vagamente, temos intuição? Quais são as suas formas de vida? A hipótese astronômica da pluralidade dos mundos habitados, se é extremamente lógica e provável, não é suficiente para exaurir a questão, porque uma biologia completa deve compreender não somente as formas materialmente organizadas no plano físico, mas ainda as imaterialmente organizadas no plano dinâmico e psíquico e espiritual. No sistema do universo é lógico que a vida continue do lado de cima e do lado de baixo do plano que conhecemos e em que vivemos. O mesmo princípio da evolução nos indica que devem existir no universo seres mais evoluídos e outros mais evoluídos do que nós. E que esse princípio seja universal, não há dúvida. Nós o reencontramos em qualquer parte em nosso mundo fenomênico e, como já verificamos que tudo é analógico, funciona monisticamente, por esquemas únicos e simples, repetidos em inumeráveis alturas e combinações, devemos concluir, pela universalidade do princípio de evolução, que ele atue ainda onde não podemos experimentalmente fazer comprovação. O conceito de marcha ascensional indica que hão de existir formas de vida em indivíduos que estão mais adiante de nós no caminho evolutivo, isto é, mais no alto, e formas de vida em indivíduos que estão atrás de nós, mais embaixo. A evolução, sinônimo de progresso, menos para os desorientados, presa do pessimismo, é um fato evidente. Em toda raça, seja vegetal, seja animal, seja humana, verificamos existir indivíduos de tipo biológico mais avançado e outros de tipo mais atrasado. Mas aqui se trata de descobrir com o método da intuição, já que o objeto foge a observação sensória experimental, quais são essas formas de vida sub-super-humana. Não é possível observar a estrutura de organismos, cuja constituição celular e permuta se baseiam em uma química atômica dada por outras relações diversas das nossas, nem é possível definir a anatomia desses organismos de forças, receptores e radiantes, que chamamos espíritos, organismos vibrantes, cujo funcionamento vital e permuta se dão em um plano com prevalência dinâmica e uma física diversa da nossa. Teremos aqui de nos contentar com algumas observações gerais de orientação.
O homem chamou sempre paraíso aquele estado biológico em que existem os seres mais elevados e inferno, o dos menos elevados. Em termos modernos, poder-se-ia dizer, paraíso, o mundo dos evoluídos, e inferno, o mundo dos involuídos. Certo é que a escala é infinita e as posições não são absolutas, mas relativas a cada um, pelo que o paraíso é aquele ambiente de vida mais amplo e feliz que está biologicamente mais no alto, e inferno aquele mundo mais áspero e atormentado que está relativamente mais embaixo. Qualquer coisa de semelhante vemos, em escala mais reduzida, na Terra com o enobrecimento dos costumes, logo que se pode elevar o teor da vida por força de condições econômicas melhores. Nos animais o vemos na domesticação, e nas plantas com a cultura, pelo que verificamos a perda daqueles caracteres de ferocidade e instrumentos de agressão que prevalecem no estado selvagem. Mas, também aqui, tudo é relativo. É questão de posição em relação ao ambiente e próprio grau evolutivo, ao ponto de partida e de chegada ao longo da escala evolutiva. A nossa ciência ignora o que há, biologicamente, acima e abaixo do nosso plano de vida. Este conceito de diferentes planos de vida é uma direta consequência daquele de evolução. Se se admite este, deve-se admitir também aquele. Ora, é evidente como, para a solução desses problemas transcendentais, o conhecimento que a nossa ciência nos oferece, de um só plano de vida, não possa ser suficiente. Nem o pode ser, para satisfazer a racional forma mental moderna, o conhecimento empírico da filosofia, ou instintivo, intuitivo das religiões. Dado que as revelações dessas religiões não são precisas, nada mais resta para exploração científica do transcendental senão a investigação por intuição, que, em alguns sujeitos sensíveis por evolução e ao mesmo tempo racionalmente disciplinados, pode adquirir valor de método científico. Somente assim o transcendental pode ser submetido à observação e se pode entrar e penetrar no mundo do espírito com métodos objetivos. O homem de amanhã compreenderá certamente estas afirmações, mas dificilmente as entenderá o homem médio de hoje, que não encontra em si nada que as consolide, por não ter alcançado por evolução o grau de sensibilidade necessário. Falar, neste sentido, de inferno e paraíso não significa falar de coisas longínquas que não nos dizem respeito, ou de argumentos de fé em que não se pode crer. Trata-se do nosso futuro biológico, individual e coletivo, que não é quimera. Trata-se da escolha do caminho da ascensão ou da descida que conduzem à alegria ou à nossa dor. Trata-se de preparar o amanhã que nos aguarda e de compreender como prepará-lo no bem, e não no mal, para a nossa utilidade ou para o nosso dano. E para compreender, é preciso resolver, ainda, este particular problema no seio da fenomenologia universal em relação e em função da qual eles se desenvolvem. É necessário darmos-nos conta de que as leis sobre as quais baseamos a nossa vida são relativas ao nosso ambiente terrestre, devem, pois, ser tidas como válidas somente nele e em relação a ele, e que elas poderiam não ser mais verdadeiras em outros ambientes onde podem vigorar outras. Certo é que, sendo tudo conexo e os planos de vida contíguos, devem existir, também, afinidades e analogias que sirvam de pontos de passagens que possam permitir o transformismo da evolução e a comunicação, seja em ascensão, seja em descida, de um plano a outro, coisas que em ponto menor verificamos também no plano biológico terrestre, isto é, uma passagem das formas inferiores às superiores e ao contrário. Os seres nunca estão fechados em um plano de vida, em um dado nível evolutivo, mas para que ocorra a grande marcha evolutiva do universo é necessário que eles se possam deslocar para alto ou para baixo, possam emigrar sempre para novas pátrias, gradualmente, em correspondência com as experiências adquiridas, os valores conquistados, o peso específico e a destilação espiritual, atingidos, conforme a responsabilidade, a consciência, o mérito, a perfeição amadurecida,
para colher segundo a justiça o fruto do que tenham semeado. Estabelecida a relatividade da nossa biologia, mesmo admitindo que ela esteja conexa por analogia com a biologia universal, devemos admitir que as suas leis dizem respeito somente e particularmente ao nosso ambiente terrestre. Neste sentido devemos entender a lei que aqui vigora da luta pela seleção do mais forte. Não devemos dar a este princípio um valor universal, mas somente relativo ao ambiente humano que ainda é de prevalência animal. Se aqui esta lei pode ter função evolutiva, isto em proporção ao baixo grau do ser ao qual ela se aplica, em planos superiores tudo isto pode parecer, ao contrário, uma atividade destrutiva e infernal, ilógica e bestial, tendente ao retrocesso e não ao progresso. E assim para todas as expressões da nossa vida, como as formas de amor, de reprodução, de nutrição, a atividade regida, não pelo conhecimento mas pelos instintos etc. Mas, é possível verificar uma diferença de desenvolvimento evolutivo em nosso próprio mundo humano. Se bem que o grosso das massas sociais seja formado por indivíduos da mesma conformação psíquica, mais ou menos com os mesmos instintos e necessidades, tanto que resultam praticamente quase iguais no conjunto, como as ovelhas, e construídos em série como as bicicletas. Todavia acima e abaixo dessa zona média medíocre em que a vida, pouco a pouco, estabelece os seus equilíbrios, emerge ou aprofunda um número de casos fora de série, que se faz sempre mais exíguo quanto mais subimos para o alto ou descemos para baixo. Se bem que a maioria vem a funcionar por imitação e a marchar em bando, bem o sabem os governantes, às margens deste há um número restrito de mais evoluídos da média ou de involuídos, incapazes, uns e outros, de se enquadrarem nela, seja por excesso, seja por defeito. Mas embaixo da média é o bruto, o delinquente, mais no alto há o gênio e o santo. O primeiro tipo representa formas de vida inferiores, às quais ainda pertence e se vem a encontrar na Terra em um ambiente a ele superior, paraíso para ele, lugar de alegria. O segundo representa formas superiores de vida, pelas quais desceu à Terra, um inferno para ele, lugar de dor. Mas se o primeiro se encontra bem e se lança a gozar, ele representa um peso a ser arrastado pelos demais, uma resistência sobre o caminho da evolução. Os outros devem tomar a seu cargo a fadiga da sua educação e as repercussões dos seus erros. Ao contrário, se o segundo se encontra mal e é constrangido a sofrer, ele representa um motor que arrasta os demais, um impulso no caminho da evolução. Ele toma a seu cargo a fadiga da educação dos outros e as repercussões dos seus erros. A vida que sente tudo isso exprime através do sentimento popular, tornando o involuído, detestável, odioso e arredio, e o evoluído, admirado, amado e procurado. A veneração das massas pelos santos não é imposta por nenhuma autoridade, mas é a expressão de leis biológicas que falam através do instinto e falam alto, porque nenhuma autoridade poderia criar tão universais consensos. Falam claro, porque elas bem sabem quanto tipo biológico seja necessário aos fins da evolução, para onde converge todo o dinamismo da vida. Bem sabendo a que suprema função esse tipo corresponde, ela o fustiga na incompreensão e na dor, assim o robustece e o experimenta, e se ele vence, o exalta depois sem restrições. Que triste sorte aguarda na terra esses pobres caídos de mundos superiores ao nosso, mas que grande função biológica eles representam, que missão desempenham. Eles são, verdadeiramente, o sal da vida. Quais seres pertencentes a formas mais progressivas, representam um organismo com prevalência espiritual e secundariamente físico, enquanto os assim ditos seus semelhantes representam um organismo prevalentemente físico com funções secundárias espirituais a serviço daquele. No normal domina o corpo, no evoluído domina o espírito. Enquanto os demais tendem a ficar indolentes nas funções animais da carne, ele se inflama e se entrega. Se as forças da vida não o protegessem, ele,
explorado por todos, empobreceria até a morte ou ficaria queimado no seu incêndio. Somente Deus protege o evoluído, não os homens. A notória pobreza dos gênios nos prova que na Terra os serviços materiais são muito mais prezados e compensados do que os serviços espirituais. Está provado que o tipo dominante não é o do evoluído, mas de um semi-evoluído ou evoluído. O super-homem é um anjo que desceu à Terra para trabalhar, lutar, sofrer. Os demais se fazem arrastar pelos seus esforços, exploram-lhes as obras, espremem o seu sangue, deles se nutrem. Mas, para a vida, a exploração é também a absorção e ambas se fazem mais intensas depois da sua morte, enquanto ele não é mais um rival humano e como morte não pode mais defender-se. Então a vida bebe avidamente o sangue dos seus mártires e a dor dos seus gênios. Os homens deles se apoderam com a glorificação, se nutrem com a narração daqueles tormentos que eles causaram, gozam um patético romance daqueles dramas, e, não saciados ainda, têm até a desfaçatez de chorar sobre suas desventuras, das quais jamais se ocuparam em tempo, e de lhes elevar monumentos para sustento e bandeira das próprias ambições. Eis, pois, também na terra anjos e demônios, paraíso e inferno estão frente a frente. Esses exemplares mais perto de nós, para os quais é possível a vida e o seu trabalho na terra, nos indicam existências características dos planos evolutivos mais distantes de nós que não nos podem oferecer representantes para nossa observação na terra, por não serem proporcionados às suas condições de ambiente. O involuído representa a primeira propagação embaixo do nosso plano, o evoluído a primeira para o alto. Mas eles se prolongam de ambos os lados e representam, respectivamente, o nosso passado e futuro biológico. Inferno e paraíso constituem a nossa própria história. Baseando-nos na observação das formas somáticas e psíquicas dos tipos evolutivos, em excesso ou defeito, que encontramos na Terra, acentuando os seus caracteres, podemos chegar a uma aproximada representação das notas dominantes nos tipos biológicos verdadeiramente inferiores e superiores, das criaturas demoníacas dos ambientes denominados inferno e das criaturas angélicas dos ambientes chamados paraíso. De um lado bruto, de uma potência toda física, rico dos atributos animais e das características somáticas e psíquicas da besta, ele nos aparece como o demônio maciço na estrutura material, fornido de pelos, de artelhos, cauda, chifres, desenvolvidos os caninos e a queixada devoradora e todos os meios de agressão. Psiquicamente correspondem a tudo isto os instintos mais sanguinários, egoístas e ferozes, paralelos a uma proporcional obtusidade mental, correspondentes a uma alma ainda fechada para os grandes problemas do conhecimento e surda para as vibrações do infinito. Do outro lado, o tipo biológico do super-homem se apresenta com caracteres somáticos e psíquicos opostos. De uma potência toda espiritual, rico dos atributos imateriais e psíquicos do anjo, ele nos aparece como um organismo dinâmico sensibilizado e radiante, receptor e transmissor, vibrante no oceano infinito das radiações da vida mais elevada do universo. Psiquicamente a tudo isto correspondem os sentimentos mais harmônicos, altruístas e refinados, paralelos a uma proporcionada luminosidade de intelecto, correspondentes a uma alma que se abriu aos grandes problemas do conhecimento e se despertou para as vibrações do finito. Os caracteres são naturalmente opostos, justamente porque a vida se move em direções opostas. A arte, as religiões, a fé, o instinto humano já intuíram a realidade dessas formas que fogem à observação direta de nossa ciência, e assim nos descrevem. Nessas descrições ecoa o terror deixado impresso em nosso subconsciente, pelo contato espantoso com seres ferozes, inferiores, semeadores de dores, e vibra em nosso superconsciente o pressentimento do avizinhar-se da vida de formas superiores e da presença invisível, mas real, junto de nós, de seres elevados e bons, semeadores do bem,
Assim a escala da evolução continua no alto e baixo, nessas inversas direções, sempre mais acentuando ditos caracteres, até ir além dos limites do imaginável. Certo é que uma biologia, para ser completa, deveria compreender também a do demônio e do anjo, mas isto não se pode pretender de nossa ciência atual, dados os seus meios de investigação e orientação. Ela não conhece senão a biologia animal do evoluído terrestre e do semi-evoluído. Poderia começar a ocupar-se da biologia do evoluído que, sob a forma de gênio ou de santo, por vezes aparece entre os homens. Compreender cientificamente o super-homem, em vez de o relegar os anormais, somente porque está fora de série, e de enquadrá-lo no patológico, significaria começar a penetrar naquela biologia transcendental que é a biologia do futuro. Na Terra vivem materialmente vizinhos, mas espiritualmente distantes seres relativamente involuídos e evoluídos por necessidade de recíproca elaboração. Com o homem a evolução entra em um plano de diferenciação espiritual, a qual não é mais organicamente expressa por formas físicas e por isto não é materialmente visível e manifesta. Como tal ela foge à avaliação sensória, mesmo constituindo fortes diferenças naquele novo organismo espiritual, dinâmico radiante, acima referido, que no homem médio começa sua construção com a formação da psique. Começa, pois, em nosso próprio plano humano, a existir essa biologia transcendental, embora ainda escondida no íntimo do ser, por força de maturação subterrânea, mas não por isto menos pronta a explodir logo haja amadurecido. O que notamos em nosso mundo não corresponde a essa realidade espiritual mais profunda. A estrutura orgânica ou a posição social nada nos diz dela. A riqueza, o verniz da educação e da cultura, a máscara civil ou forma de mentira sob a qual o indivíduo se esconde para a luta pela vida, não pesam na balança. Debaixo de todas essas aparências que os homens amam, dadas a entender por verdadeiras, há uma realidade natural interior dada pelo grau de evolução alcançado pelo indivíduo ao longo da escala biológica. Ora, o que revela um homem, o que o dá a conhecer, não é o que ele diz, mas o que ele faz. É observando a sua verdadeira conduta que poderemos olhar atrás das cenas da comédia que ele representa na vida e ver a realidade. Não interessa, pois, escutar quais são as ideias professadas, mas observar o método com que elas são praticadas. Então veremos que independentemente de todos os programas, teorias e profissões de fé, a nota característica que revela o evoluído é o espírito de agressão e de mentira, e a que revela o evoluído é o espírito de altruísmo e de sinceridade. Nos fatos eles estão nos antípodas. Também o primeiro sustenta os mais altos princípios de justiça e de bondade, mas ele começa sempre pelos seus próprios direitos e pelos deveres dos outros. Não pensa, absolutamente, que se possa corrigir o vizinho antes de tudo com o próprio exemplo e sacrifício, e é levado, por isto, a aplicar o bem movendo guerra ao próximo, pelas vias da luta até ao ódio e não pelo caminho do exemplo, do sacrifício e do amor. Quando encontramos esses métodos, debaixo de qualquer credo que seja, podemos seguramente dizer tratar-se de evoluídos. Tanto para os indivíduos, quanto para as nações. Saltar ao pescoço do vizinho para o despedaçar, crer somente nos exércitos e na bomba atômica, este é hoje o real modo de agir no mundo. Esta é o dia na psicologia dominante, que revela quão evoluída é a nossa humanidade. As teorias são palavras e não entram em ação. Nos fatos os imperialismos são todos iguais, todos usam o mesmo método, estão no mesmo nível biológico. Involuído quer dizer inferior, infernal. Ora, o problema atual do mundo não é o de continuar o milenário jogo de vencer e perder, de invadir e servilizar, do patrão e do servo, mas é o de evoluir do atual plano do involuído para o do evoluído que vive com métodos diversos. Hoje estamos no reino da besta. É bem natural que o mal e a dor formem a atmosfera desse reino.
em face do que o homem é, não pode ser de outro modo. Essa é a expressão do seu real grau evolutivo. Quando se concebe a autoridade, não como função e missão, mas como vantagem pessoal ou meio de